Glória a Deus, estamos no capítulo número 16 do nosso livro Batismo no Espírito e Como Obtê-lo. W. Grant é o autor e nós vamos então ao capítulo de hoje. Enquanto você clica no sininho, se inscreve se ainda não fez, compartilha, deixa um comentário de onde que você nos vê, tá bom? Talvez receba um espírito mau. Essa é uma nova desculpa do capítulo de hoje. Eu te convido a você rejeitar todo tipo de argumentação para justificar você não ser batizado. Amém? Tenho visto pessoas com ideias e desculpas de toda espécie, diz o autor. Se não falam para os outros, dizem a si mesmos. Talvez recebam um espírito mau. Isso pode ser hipnotismo ou magnetismo. Talvez fique indecente. Talvez diga coisas feias. Ouço dizer que alguns deles ficam fora de si. Posso ofender alguém? Procurando deduzir logicamente as coisas de Deus, essas ideias e muitas outras produzem medo e dúvida. Os inimigos dizem que você pode receber um espírito mau. Misericórdia. Misericórdia foi o que acrescentei. Os adversários chamam o batismo no Espírito Santo de fogo estranho, batismo ou fanatismo ou excesso. Porém, Deus chama isso de batismo no Espírito Santo e com fogo. Se não formos ao extremo, se não formos nem frios nem quentes, Deus vomitar-nos-á da sua boca. Veja Apocalipse capítulo 3, versículo 16. O Senhor diz que é radical e não absurdo. Apresentar-nos nosso corpo e espírito sem reservas a Deus. Veja Romanos capítulo 12, versículo 1, tá bom? Não pertencemos mais a nós mesmos, gente, pelo amor de Deus, se entrega ao Espírito Santo de Deus, declara isso, creia isso, em nome de Jesus. Fomos comprados por um preço. Devemos glorificar a Deus com o nosso corpo e espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 20. Somos templos do Espírito Santo que habita em nós. 1 Coríntios 3, 16. Jesus foi acusado, se há alguém fanático, esse é o fã do futebol. Os inimigos fazem a propaganda que o povo pode receber o demônio, ou que venha a enlouquecer de religião. Gente, pelo amor de Deus. Este temor é incutido em sua mente. Isso é um truque do diabo, que é o acusador dos filhos de Deus. Apocalipse 12, 10. Jesus foi acusado da mesma coisa. Veja João, capítulo 10, versículo 20, tá bom? Pregadores dizem o mesmo. Pregadores, sim, você ouviu direito. Até mesmo os pregadores que professam ser pentecostais são criadores de dúvidas em vez de estimularem a fé. Depois de entregarem um belo sermão e convidarem o povo para buscar o batismo no Espírito Santo, acrescentam agora, cuidado para não se enganarem no Espírito que vão receber. Gente, pelo amor de Deus. Não conta, não. Imagina Deus ouvindo a gente, né, falando essas besteiras. Se alguns membros da sua igreja caem em tentação ou deixam de agradar ao pastor em tudo, ou pecam. Ai, ai, ai. Esse mesmo pregador, querendo estar defendendo o Senhor e a sua igreja, dirá que eles não receberam o genuíno Espírito Santo desde o princípio. Dessa maneira, eles introduzem a perniciosa suspeita nos corações e consciências dos membros, e mesmo nos do povo das denominações. Isso faz com que aquele que busca o batismo creia que já tem mais do Espírito do que a maioria dos membros da sua igreja.
Mais tarde, o pastor manda chamar pregadores para lhe informar a razão pela qual ele não pode ver toda a sua igreja batizada no Espírito Santo. Uma parte dos membros tem receio de buscar o batismo, a outra parte tem medo de orar com aqueles que o buscam. E os descrentes têm medo de assistirem aos cultos. Tudo é medo, gente. Não dá. No amor, no amento. Enfim. Há pastores que leem determinados comentários para saber a maneira de combater o poder do Espírito Santo. Você presta atenção nisso aí? Há pastores que leem determinados comentários para saber a maneira de combater o poder do Espírito Santo. Chega a coça o nariz. Oh, meu Deus. Mas o próprio Jesus disse aos fariseus que estavam a ponto de cometer o pecado imperdoável, quando simplesmente atribuíram o poder do Espírito Santo ao diabo. Mateus 12:32. Verifique. Certos pretensos pregadores pentecostais são tão secos e modernistas como qualquer membro das denominações. Os membros das igrejas desses pastores têm medo de se entregar ao Espírito Santo, receando praticar o que não devem, ou não se comportarem conforme o desejo do pastor. O pregador não pode censurar seus crônicos, aqueles que buscam sempre sem receber. Se tais pregadores fossem novamente cheios do Espírito Santo, então seus membros também o seriam. Aí, então, seria fácil acabar com os crônicos. Jesus disse que você não receberia um espírito de erro. Presta atenção no que Jesus disse, tá bom? Você acha que Deus é pior que os homens? Jesus disse que um homem mau não daria a seu filho pedra por pão, serpente por peixe, nem escorpião quando pedisse um ovo. O versículo seguinte diz: pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Lucas 11:13, tá bom? O versículo 10 declara que qualquer que pede, recebe. Recebe o Espírito Santo, não qualquer outro espírito. Deus não manda os demônios para a nossa vida. Tá bom, gente? É a nossa falta de fé que traz. Ou de entendimento, ou de conhecimento. Ok? Ok. Go on. Ai, Jesus. Há pessoas que pensam que são mais sábias do que Deus. Se houvesse qualquer risco de receber outra coisa, Jesus o teria dito. Em vez disso, ele disse que era impossível receber outra coisa. Impossível, tá bom? Contrassenso. No mesmo capítulo, o Senhor diz que se o reino de Satanás dividir-se, não poderá subsistir. Ele afirma que a casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Ninguém pode servir a dois senhores. Fonte alguma pode produzir água doce e salgada. Uma árvore não pode dar duas espécies de frutos. Anote isso no seu diário, em nome de Jesus. Firme-se nisso de uma vez por todas. Quando um filho de Deus está sob o sangue, e todos os filhos de Deus estão, o diabo não pode tocá-lo, tá? Veja a 1 de João, capítulo 5, versículo 18. É impossível que ele receba uma coisa diferente quando estiver buscando o Espírito Santo. Simplesmente isso. Boas notícias. Você sabe boas notícias de salvação? Boas notícias. Repetindo, boas notícias. Leia a palavra, pelo amor de Deus. Não deixe de levar por qualquer um, não. O Espírito Santo é muito decente, educado. Ele nunca o induzirá a fazer qualquer coisa indecorosa. Nunca. Lance fora a tradição dos anciãos. Creia no Senhor. Tenha plena confiança
Aquele que não crê no Senhor, o tempo é mentiroso. Aí vai ficar feio para o teu lado. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Veja 2 de Coríntios 3:17. Quem o Filho libertou está verdadeiramente livre. João 8:36. Pedro não alarmou as pessoas, mencionadas em Atos 10, 44 a 46. Verifique, pelo amor de Deus, pega a palavra e verifique. Pega agora enquanto você pode, porque já foi como é que se diz? Reeditada, já saiu a Bíblia Universal. Você lembra que a palavra nos adverte que nos últimos tempos haveria uma só religião, uma só moeda, um só governo? Todo o cenário está sendo preparado para que o anticristo possa assumir o governo. Eu te conto. Presta atenção. A nova Bíblia universal, para que seja só uma só religião, que te permite você cultuar o que você quiser, quando quiser, da forma que você quiser, sem regras, sem tabus, sem restrições, com total liberdade, suposta liberdade, que não é a liberdade que está falando aqui, não, tá? É a liberdade do mundo, que é mentira, é engano, porque é só um sol. Lembra que vai assumir com uma falsa mensagem de paz? Essa mensagem também é uma falsa liberdade, porque na hora que ele assumir, aí o negócio vai pegar. E começou distorcendo a palavra. Já criaram uma nova Bíblia Universal, a inteligência artificial já editou, já está para lançar, se prepare. Porque lançada essa, começará a restringir, voltarão a perseguir a palavra de Deus, a verdadeira, para que você e eu não tenhamos acesso. E então, meu filho, vai ficar difícil, vai ficar mais difícil, tá? Então, vamos ficar atentos. Estude a palavra agora, leia agora, enquanto pode, enquanto dá tempo, enquanto a gente tem acesso, tá bom? Guarda ela aqui e aqui. Guarda. Guarda a palavra de Deus para que você não venha a ser enganado. E enquanto você tiver a oportunidade de você ser batizado no Espírito e com fogo, corra! Corra que eu e você precisamos desses batismos. Nós precisamos principalmente pelo revestimento, pela autoridade, pelo poder que nos é dado para quê? Para mostrar que a gente é bonitinho? Não. É para sermos revestidos contra o mal. Amém? E para nos preparar para subir, claramente. Eu quero subir, não sei você qual. Eu quero subir. Então, pronto. Onde que eu deixei? Pedro. Pedro não alarmou as pessoas mencionadas em Atos 10, 44 ou 46. Ele não disse que elas não haviam recebido o batismo, nem que talvez estavam errando em receber o Espírito Santo. Não disse que ia observá-las por algum tempo para ver se abandonariam a fé, antes de declarar que tinham recebido o batismo genuíno. Não. Logo que as ouviu falar em línguas, Pedro disse, presta atenção, isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 15 ao 17. São só esses 3 versículos, 15, 16 e 17. Veja, presta atenção. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Lembra quando eles foram batizados? Ok. Se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era, então, eu, para que pudesse resistir a Deus? Tem gente que está achando que pode resistir a Deus. Pode determinar mais do que Deus, tanta coisa. Nós precisamos baixar a bola e entender que todos nós temos acesso ao Pai, ao trono da graça, à presença de Deus, ao Espírito Santo e a todas as promessas que Ele lançou e derramou sobre o seu povo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, nosso Jesus.
nos deu acesso. Tome nota, por favor. Pega a canetinha. Pega a canetinha. Tá bom? Tome nota também do seguinte. Quando uma pessoa fala em línguas estranhas, o Espírito Santo está dentro dela. Do contrário, não estaria falando. Você crê no que Deus diz, porque é algo que Deus disse, nem Leila, nem o autor do livro. Vá em Atos 10, versículo 46. Tome nota. Coloque uma moeda em água eletrificada e experimente apanhar a moeda. Não pode fechá-la na mão, porque há eletricidade. Vou precisar de uma aguinha. Glória a Deus. O diabo não pode pôr a mão em um filho de Deus, porque este está sob o sangue de Cristo. O diabo não pode fechá-lo na mão. Lucas 10, 19. 1 João 5, 18. Satanás pode afligir o crente, mas não se apoderar dele. Provemos todas as coisas. Fiquemos todos em uma só alma e um só acordo, onde estão louvando a Deus. Atos 2, 1 ao 4. Depois, venham os hipnotizadores e médiuns espíritas. Veja que nada poderão fazer. Nada. Jamais proporcionarão esta bênção a alguém. Eles jamais conseguirão que os seus correligionários deixem de mentir, roubar, insultar e enganar. Nunca cuidarão de ir aos cultos e adorar ao Senhor. Se influenciarem o povo com poder mágico, exceto que isso provém do diabo. Depois que passar a influência mágica, você poderá constatar que eles são tão pecadores e ainda mais do que eram antes. Em vez de serem curados, pioram de suas doenças. Alguns melhoram fisicamente por algum tempo, mas, por fim, pioram. Além disso, dizem ouvir os mortos, que, na realidade, são espíritos malignos, como a palavra nos ensina. Abre teu olho. Falarem com eles e então ficam em pior estado físico, emocional e espiritual. Tais pessoas não gostam de nós, cristãos. Também não nos agradamos deles, nem visitamos seus pontos de reuniões. Mais provas. Não creem na expiação pelo sangue, nem no nascimento virginal do Senhor Jesus. Deus diz que há o espírito do anticristo, em 1 de João 4, 3. Veja. Os que ensinam a respeito e creem no poder do sangue de Jesus são de Deus. Mesmo que não pertençam ao seu grupo religioso, aquele que não é contra ele é por ele. Mateus 9, 39. Não los proibais. Portanto, não permita mais que o diabo relute com você com base nesta desculpa. Creia de todo o seu coração que Jesus, aquele que batiza, como registra Lucas 3,16, ama você mais do que uma mãe ama o seu filho. Ele ensina que é impossível receber outra coisa quando pedimos o Espírito Santo. Todo aquele que pede, recebe. Lucas 11, 9 ao 13. Tudo aquele que pede, recebe. Então apenas peça. Peça uma e outra vez até você recebê-lo. Em o nome de Jesus. A minha oração é que hoje
através dessa palavra, a sua fé seja fortalecida, edificada, e você seja livre de toda desculpa do inferno, de todo argumento diabólico que até agora, Senhor, assim te oprimiu e te impediu de você ir atrás do que é teu por direito. Em o nome de Jesus, que a tua oração possa crescer no conhecimento e você possa alcançar o batismo no Espírito Santo, o batismo com fogo, aquilo que é teu por herança, aquilo que é teu, aquilo que já te foi dado, que foi liberado nos sais, que foi liberado na palavra para ti, em nome de Jesus. Que o Senhor te envolva, te visita, te levante, te fortaleça, que Ele seja a tua cura, a tua liberdade, a tua fortaleza, em nome de Jesus, e que você possa alcançar o batismo no Espírito Santo de Deus e com fogo. Que Deus te abençoe. A gente se vê no capítulo 17 deste livro, ou deste seriado, Batismo no Espírito e como recebê-lo, através do livro de W.B. Grant. A gente se vê.